Olá, pessoal! Diretamente aqui da Vinícola Brasília, no dia 30 de novembro, que é uma data super especial, que é o dia de comemoração ao Dia do Síndico. Estamos gravando aqui hoje o nosso 4º podcast em homenagem a vocês, síndicos do Brasil. E não poderia ser diferente a 225 homenageá-los nesse nosso 4º podcast, nesse ambiente muito agradável, onde a gente está sendo muito bem recebido pela equipe da Vinícola Brasília para fazer a nossa 4ª edição. Portanto, fique aqui com a gente, porque tem muito conteúdo legal, tem uns rótulos de vinhos que vão ser apresentados pelo Fabrício Marchese, sócio da Vinícola Brasília, onde vinhos premiados de altíssimo padrão vocês irão conhecer junto comigo aqui. Vai ter um papo muito legal com síndicos especiais em homenagem a esse dia do síndico aqui com vocês. Portanto, pessoal, acompanhe com a gente até o final, fica até o final, que tem coisa bem interessante para você que está nos assistindo. É um prazer estar com vocês no 4º episódio, Água e Vinho da 225. Vem com a gente. Dando continuidade ao nosso podcast Água e Vinho especial em comemoração ao Dia do Síndico, agora com a figura ilustre do Fabrício. Fabrício, que é um dos sócios da Vinícola Brasília, e Fabrício da família Marchese, um dos sócios. Ele vai contar essa história para vocês, mas antes eu preciso fazer aqui uma ponderação. Eu estou encantado com a Vinícola Brasília, com a sofisticação da vinícola, com a apresentação da vinícola, e por ser um entusiasta de vinho, eu tomei um tapa na cara, Fabrício, porque a gente fica visitando coisas fora, sendo que a gente está aqui no nosso quadradinho, com a vinícola espetacular. Já conheço alguns rótulos que já tomei, mas hoje, com a presença do Fabrício, que é da família Marchese, ele vai contar isso para vocês também, falando sobre um pouquinho da história da Vinícola Brasília, como que ela surgiu, e esses vinhos aqui, que, pelo que a gente conversou agora há pouco, são vinhos muito especiais. Então, com vocês, Fabrício Marchese, por gentileza, fale um pouquinho para a gente sobre essa história da Vinícola Brasília e esses vinhos especiais para a gente. A Vinícola Brasília, ela começou com a união aqui dos amigos aqui do PADEF. Somos 10 famílias, né? Somos todos agricultores já desde o final da década de 70, que nossos pais vieram para cá, nós somos a 2ª geração. Viemos aqui para produzir grãos, e no decorrer dos anos a gente sempre teve vontade de produzir um vinho de qualidade, um vinho seco, né? Fino seco. A tecnologia veio de 2010 para cá com a dupla poda. Dupla poda. Dupla poda. Ela que possibilitou o plantio de uvas, de uvas com castas para vinho fino, e a gente começou a pesquisar. Aí, finalzinho dos anos 2017, 16, 17, a gente começou a pesquisar o Brasil todo, onde tinha dupla poda, e trouxemos a tecnologia para cá. A única coisa que a gente fez diferente dos outros estados, que chovem o ano todo, a gente trouxe a irrigação. Porque Brasília é muito seca. Sim. Né? E então a gente tem um período muito seco, e a nossa colheita é feita entre julho e agosto. Então a irrigação gastou um pouquinho de água, a gente fala disso depois. Isso, mas o gasto da energia, da água, eu ia colocar isso para você, é gotejo controlado. Gotejamento. Porque a água demais em excesso estraga os vinhedos. A chuva estraga, A chuva estraga a uva e estraga o vinho. Estraga o vinho. Então, no mundo inteiro, as colheitas são feitas no verão, e aqui a gente faz no inverno seco. Perfeito. Então a gente controla a água e controla a colheita. Então a qualidade é altíssima. Brasília, com essa amplitude térmica de 20 graus ou mais, noites frias, dias quentes, a uva tem uma maturação perfeita. Exatamente. É o que todo enólogo sonha em ter numa uva. E a gente tem aqui com mais E um clima muito facilidade. seco, né? O inverno de Brasília tem isso que você falou. Ele é frio à noite, de dia um calor às vezes insuportável, muito seco. E o gotejamento controlado, com água de boa qualidade ali, a gente tem uma planta perfeita. Perfeita, legal. Perfeita, com uma sanidade boa, porque não há chuva, então quem controla a água somos nós.
Pode continuar. E dali saem esses vinhos de altíssima qualidade. E os vinhos hoje da Vinícola Brasília, eu li uma reportagem recentemente que são vinhos que estão aí despontando os primeiros lugares, tendo medalhas, não somente pela história em si, mas pela qualidade que vocês depõem em cima desse vinho, né, desses rótulos. Conta um pouquinho pra gente sobre isso, Fabrício. A Vinícola Brasília, ela é a união de 10 famílias, né? A gente se reuniu em 10 famílias, cada um tem o seu vinhedo, né? Cada um tem seu vinhedo na sua propriedade, então são 10 terroirs diferentes. 10 terroirs. Aqui na vinícola hoje, a gente vinifica todos os vinhos separadamente por casta e produtor. Que legal. Então o vinho, quando ele fica pronto, 60% do meu vinho vai para o vinho da vinícola. Então dos 10 sócios, 60% do próprio vinho já pronto vai para o blend da vinícola. Olha que legal. Então quando você tomar um vinho, um Sauvignon Blanc aqui, ele tem 10 terroirs diferentes de Sauvignon Blanc. Espetacular. E os outros 40% volta para o meu projeto pessoal, cada um tem o seu projeto nas famílias, e dali saiu a Vinícola Brasília. Então a Vinícola Brasília ela é um blend de 10 sócios. Olha que legal. Aqui a gente tem um case, pessoal, muito diferente do que a gente vê no cooperativismo. Sim. Né? A gente estava até conversando um pouquinho antes de iniciar o podcast. As pessoas às vezes confundem porque é muito difundida a questão de cooperativa, né? Correto. Aqui não. Aqui são 10 famílias. Olha o que o Fabrício falou, são 10 terroirs e 10 paixões ali que se encontram para construir o rótulo. E essa proporção é muito interessante. Vocês depositam aqui 60% daquilo que vocês produzem. Sim. E 40% vem para a tua produção familiar ali. Para a gente não ter um vinho igual. Para não ter um vinho igual. Perfeito. O vinho da vinícola é a junção dos 10. Perfeito. A Vinícola Brasília ela foi pensada em homenagear a Brasília. A gente pensou, Brasília foi feita pelos candangos. Por que a gente não pode juntar os 10 e fazer a vinícola? Rapaz, eu me arrepiei agora. Espetacular. Essa história é bacana, porque tudo que você olhar aqui dentro da estrutura tem alguma coisa a ver a Brasília. Sim. Desde a arquitetura, cobogó, os nomes dos vinhos. A logomarca, o ícone da logomarca. O ícone. Todo mundo acha que é um cacho de uva, mas são as tesourinhas e o eixo central com as asas. Espetacular. Ficou muito bacana. Espetacular. E até os rótulos nossos são uma homenagem à Brasília. Então, tudo a gente foi pensado em homenagear a Brasília. Isso foi muito interessante. E não é só uma homenagem à Brasília, né? É colocar Brasília como topo da qualidade do vinho nacional. Isso. E aí, pessoal, vai um apelo aqui. A gente fica com essa situação de vira-lata, né? De que o vinho importado é que é bom, o vinho do velho mundo. Gente, os vinhos que estão sendo produzidos no Brasil, em especial aqui em Brasília, com essa vinícola, com essas 10 famílias, a gente está tendo a oportunidade de tomar um vinho que 10 famílias contribuíram para ele. Isso aqui é fenomenal, é uma história maravilhosa. E isso realmente é o diferencial. Conversando com o Fabrício, eu já tive em outras vinícolas com um modelo diferente, de cooperativa e tal. É muito diferente, muito diferente, né? Aquilo fica uma coisa mais varejo, industrial. Aqui não, aqui você tem 10 paixões, 10 terroirs, 10 sobrenomes, 10 famílias ali dentro daquele vinho. Muda tudo. Muda. E dentro do projeto pessoal, cada um tem o seu terroir, cada um tem seu vinho diferente. Perfeito. Então você não tem um vinho igual ao outro. Perfeito. É impressionante. Nós estamos num raio aqui de 30 quilômetros entre a mais perto e a mais longe. E cada um tem o seu terroir, cada um tem o seu vinho com as suas características. Espetacular, espetacular. Faço um convite a vocês. Vocês vão ficar surpresos em conhecer a Vinícola Brasília. É uma vinícola nova, né? Vocês montaram quando a Vinícola Brasília? A gente começou a construção em 2020. 2020. A gente já começou a vinificar as pequenas produções para teste, né? 2020, 2021 já começamos a produzir vinho. Em 2024, a gente inaugurou, no aniversário de Brasília, a gente inaugurou a vinícola. E hoje nós estamos com 1 ano e meio de aberta. Espetacular. E vendendo vinho em Brasília. E aí eu faço um apelo. Conheçam, a vinícola está aberta aqui de quarta a domingo, em horários até às 18 horas? Até às 18 horas, quarta e quinta. Sexta até às 7 horas. Isso. Sábado até às 7 e domingo até às 4. E a região é muito bonita, o acesso é muito fácil, muito próximo, né? Isso. Aqui para
vamos botar, para a Esplanada dos Ministérios é o quê? 40 minutos? 35 minutos? 50 quilômetros até a ponte JK. E vale a pena o passeio. É uma vinícola muito bonita. Os rótulos estão todos os rótulos da Vinícola Brasília de todas essas 10 famílias estão aqui expostos e podem ser degustados, né? Podem ser levados para casa. E realmente são vinhos de qualidade. Eu experimentei 2 rótulos sem conhecer vocês. Certo. Eu faço questão, quando eu estou na cidade, eu sou de Brasília, mas quando eu estou na cidade que ela tem produção de vinho, eu faço questão de tomar o vinho da cidade para contemplar, para experimentar aquele terroir. E confesso que eu fiquei encantado. Foi aí que eu cheguei até a Vinícola Brasília, até você, né, na verdade, por indicação de um sommelier amigo. E eu falei, não, deixa eu conhecer esse pessoal. E aí a gente aproveitou e uniu a fome com a vontade de degustar um vinho. E fizemos o nosso podcast hoje aqui, que está sendo muito especial para mim. Conhecer essa vinícola, conhecer a pessoa do Fabrício, a história deles é realmente emocionante. E faço convite, venham conhecer também. Fabrício, em relação às premiações dos vinhos aí, o que vocês têm de história de prêmio, que você tem como falar da Vinícola Brasília e os prêmios para o grande público que está nos assistindo? Certo. O nosso Monumental, que é o nosso vinho ícone, ele é feito de uma barrica de cada sócio de Syrah. A melhor barrica de cada sócio. Perfeito. Em 2023, o nosso enólogo fez o Monumental e mandou para um concurso da ABE, a Associação Brasileira de Enologia, lá no Rio Grande do Sul. É um evento que experimenta vários vinhos de todas as regiões e é às cegas. Às cegas. É às cegas. Aí o nosso enólogo mandou o nosso vinho, né? E nós tiramos o primeiro lugar. Uau. No barricado. São 16 categorias. Na categoria barricado, foi o primeiro vinho tinto fora do circuito do Sul. Olha aí. A ganhar esse prêmio. Que legal. Foi dali que a gente começou. Antes de inaugurar a vinícola, nós já ganhamos o primeiro prêmio. Monumental. A gente tem vários prêmios dos outros em alguns concursos do Brasil, a maioria ouro, né? Onde a gente tem participado, está dando grandes felicidades aqui para o grupo. Espetacular. E a partir desse ano nós vamos começar a entrar mais nos concursos brasileiros, né? Espetacular. Então tem esse degrauzinho que nós vamos subindo agora para abranger mais concursos para ver qual o potencial do nosso vinho. Vocês estão de parabéns. A história, a apresentação da vinícola, a recepção da vinícola, vocês estão de parabéns. E que vinho que nós vamos degustar hoje aqui no nosso podcast Água e Vinho? Nós vamos degustar o Cobogó. Cobogó. É o nosso Sauvignon Blanc. Que nome legal, né? Cobogó é a representação da parte de arquitetura, né, que são aqueles 3, são 2 arquitetos e um engenheiro lá de Recife, né, que desenvolveram o Cobogó. Sim. Cobogó, para quem não conhece Brasília, a maior parte dos prédios aqui no começo não tinha ar-condicionado, eles colocavam o Cobogó nas paredes para ventilar, dar uma certa privacidade. E dar um frescor. Sim. E ter... Então o vinho Cobogó é um Sauvignon Blanc que a gente pensou desse lado. É o frescor. É a suavidade. Leveza. Ele é hoje um vinho com 13,5 de álcool. Você não sente, ele é muito equilibrado. Ele tem um aroma de maracujá, ele tem toda essa parte do verde que o Sauvignon Blanc tem. É um vinho muito bom. E é um dos vinhos mais vendidos da vinícola. Espetacular. Um nome muito sugestivo. E a gente pode experimentá-lo agora. Agora. Opa, um brinde aqui, Vinícola Brasília. Ó, eu não sou especialista em vinho, mas é fantástico. Todo mundo que toma esse Sauvignon Blanc fica apaixonado. Fantástico. Se você não me falasse nome, não me falasse nada, eu falei, nossa, esse vinho é extremamente famoso, tal. É um vinho que vai se tornar famoso porque ele é muito bom. Muito bom. Muito bom. É um vinho novo. Vinho novo. Geralmente os brancos e os rosés, eles são vinhos mais jovens. Mas o rótulo Cobogó, ele é um rótulo novo. Tudo aqui é novo. Tudo foi lançado em 2024. Olha aí, nós estamos tomando um vinho com rótulo de 2024, que eu confesso a vocês que eu tomo vinhos aí instagramáveis que não chega aos pés desse aqui. Vale a pena demais experimentar. Eu vou tomar mais um pouquinho.
Hoje nós temos aqui o Monumental, que é o ícone. Nós temos uma linha chamada Alvorada, que remete ao nascer do sol e o pôr do sol em Brasília, que é muito bonito. Quem conhece Brasília sabe. Perfeito. A gente tem o croquis. O croquis foi pensado quando o JK pediu para o Oscar Niemeyer fazer um desenho. O Oscar Niemeyer foi lá e fez uma cruz invertida, né? Que tá também na tua logo, só que de outra forma. Isso. Então a gente lembrou do croquis, que é tudo que começa uma parte arquitetônica, né? Então o croquis, ele é o nosso vinho de entrada, ele é um Malbec Syrah e tem o Cabernet Franc Syrah também, na mesma linha. Nós temos aqui o nosso rosé, que ele é feito de Syrah e Tempranillo. Legal, hein? É um vinho bem bacana, Que vinho legal. bem leve, um vinho bem gostoso. Que legal. Tomar no dia quente é espetacular. E o Sauvignon Blanc, que é o Cobogó. E esse aqui é o Pilotis. Pilotis. O Pilotis foi pensado naquelas áreas embaixo dos prédios. Que bacana. Que tem passagem, que tem a parte Para quem de é de Brasília, reunir, esse nome é muito comum. de fazer fé, de o povo se encontrar. Sim, né? sim, então, sim. Ele é bem democrático. Bem vamos dizer democrático. Adorei os nomes e confesso a você que o vinho que nós estamos experimentando aqui hoje, ele me surpreendeu muito. Espetacular esse Sauvignon Blanc. E os vinhos que eu tinha experimentado, eu já tinha experimentado do Monumental e de uma outra família, também um outro rótulo, Sim. que faz parte da Vinícola Brasília. E fantásticos vinhos. Valeu demais vir aqui. Mas aí deixa eu também fazer a apresentação. Como o podcast é água e vinho, Pronto. eu vou falar um pouco da água San Pellegrino. Deixa eu servir aqui o Fabrício um pouquinho. Sua família, Fabrício, é Marchesi, né? Marchesi. A Marchesi é uma família italiana. Italiana. Eu tenho dupla nacionalidade já tem uns 15 legal. anos. Já. Legal, bacana. E essa água que nós estamos tomando, o Fabrício conhece ela, a San Pellegrino. É uma água, como brand, como marca, ela está completando agora 126 anos. Esse logo aí de 125 anos foi do ano passado. É uma água que é da cidade de San Pellegrino, lá na Itália, né? E é uma cidade famosa pelas águas milagrosas. Leonardo da Vinci já esteve lá no século XVI e falou, nossa, nós temos uma água milagrosa aqui em San Pellegrino. E há 125 anos atrás, montaram lá nas termas a San Pellegrino como uma brand, como uma empresa, e é conhecida hoje como a champanhe das águas minerais. E é uma Muito água boa. extremamente especial mesmo. Para degustar bons vinhos, uma água de excelente qualidade para a gente abrir as nossas papilas, não é isso? Nosso backup aqui tá rindo da minha cara toda vez que eu falo papilas gustativas, ele olha para mim e fala assim... Saúde. Saúde. Fabrício, e os planos da Vinícola Brasília aí para essa próxima temporada? Competir em novos rótulos, novos concursos? A gente sempre tem um rótulo novo, porque a gente começou com as variedades que eram mais seguras. Certo. A gente começou com Syrah, Sauvignon Blanc, depois entrou o Cabernet Franc, depois no outro ano entrou a Malbec, aí começou a entrar outras variedades. Mas como a gente não tem uma cartinha dizendo assim, isso dá certo, isso não dá, a gente, com as outras castas, a gente começou mais devagar. Perfeito. Experimentando, porque houve castas que foram muito bem e outras castas não foram para frente. Então, uma uva, para ela te responder aí, se ela vai te dar uma resposta boa ou não, ela leva 3, 4 anos. Então, são 4 anos de investimento para saber se essa uva vai ser economicamente viável. Perfeito. Isso, acho que eu falei a palavra certa. Perfeito. A gente veio depois da Syrah, Sauvignon Blanc, Cabernet Franc, veio a Malbec. Um sócio que queria muito, juntou com mais 2, plantaram e ela veio super bem. Hoje o Alvorada Malbec, nossa, está espetacular. É uma uva que vai despontar em Brasília. Que legal. A Malbec. Que legal. Eu particularmente gosto muito da Malbec. O brasiliense adora a Malbec. Gosto muito. Depois veio a Tempranillo. E uma coisa que aconteceu entre os 10 sócios foi que a gente deixou algumas castas para cada sócio.
para não ter, para ele ter um diferencial no Sim. trabalho dele. Sim. Né? Para ter a assinatura dele ali naquela casta, né? Isso. Por exemplo, a minha é a Primitivo. Só eu tenho. Que legal. Isso. E ela levou 4 anos para produzir, ela produz pouco, então é uma uva bem difícil de lidar né? e tal. Mas nós temos Sangiovese, nós temos Nebbiolo. Eu vi que vocês estão tendo Marcelin também. A Marcelin é uma próxima uva que vai entrar no portfólio da vinícola, porque ela foi bem e alguns sócios vão plantar. Nós temos Viognier, nós temos Chenin Blanc. Chenin Blanc eu plantei há uns 2 anos atrás, ela foi super bem, agora os outros sócios já estão colocando também. Que legal. Para fazer base espumante. Que legal. A Marquese até já tem uma base espumante. É uma pergunta que eu ia te fazer. Então você já tem uma base espumante já saindo aí, né? A vinícola fez uma base espumante de Syrah e ele está sendo engarrafado agora. Ele ficou um tempo em autólise porque é método tradicional, né? E ele vai ser lançado agora dia 13 de dezembro aqui na vinícola, um evento fechado. 13 de dezembro, hein? Isso, lançamento. Evento fechado. Não, não é fechado não, desculpa. Não é evento fechado, eu falei errado. É um evento que vai ser vendido ao público, mas para poucas pessoas. Perfeito. Na faixa de 60 pessoas. Então, o site da vinícola, o Instagram da vinícola vai postar e já vai começar a vender. O site, a Vinícola Brasília é o Instagram. Isso, Vinícola Brasília, segue lá. Lançamento dia 13 do espumante Syrah. Tá vindo aí já com uma forma espetacular. Vai né? vir com uma chefe de Brasília, a Nay Branquinho, vai fazer um brunch aqui muito caprichado. Eu acho que vai ser das 11 à 1 da tarde. Que legal. Então é o primeiro espumante da vinícola, né? Mas ele é feito com Syrah. Então é uma uva inusitada e ele ficou muito bacana. Vai ter ele Brut e vai ter ele Nature. Que Inclusive legal. terminamos ele ontem. Que legal. Fizemos a degorgement, né, que chama, tirar as borras e colocar a rolha, e ele já está pronto para o evento. Espetacular. Eu acredito que a vinícola tem esse potencial de aumentar muito a parte social. Uma coisa, nossos funcionários aqui, todos são da região. Que legal. Aqui da região do Padef. A gente dá preferência para os meninos aqui da região, a gente treina, a gente dá curso de sommelier, a gente está tentando deixar tudo aqui, né, para ajudar a comunidade. Uma outra coisa que a vinícola fez foi, depois que a gente plantou e começou a desenvolver nosso projeto, saiu inúmeros projetos em volta do quadradinho. Então Brasília vai ter um boom na parte de vinhos muito grande nos próximos anos. Espetacular, Fabrício. Muito bom. E a Vinícola Brasília está aqui para ajudar. A gente sempre teve esse pensamento em aumentar a quantidade de produtores, a quantidade de enoturismo para transformar Brasília de braços abertos, né? Eu vou fazer um depoimento pessoal. Quando eu fiz o contato com o Fabrício, ele me recebeu muito bem, muito solícito, foi muito receptivo. E hoje a gente está aqui gravando o nosso 4º episódio do Água e Vinho. Para mim está sendo uma honra muito grande. Eu só estou meio decepcionado porque eu não conheci antes, mas tá bom, tá valendo. Mas você tem mais 10 sócios para entrevistar. Pronto, vai ser ótimo, vai ser legal. Mais 10 sócios. Vai ser muito bacana. Fabrício, eu quero muito agradecer a sua abertura da Vinícola Brasília para a gente fazer o podcast. Esse podcast ele é muito importante porque a gente fala sobre o vinho, que é uma coisa que a gente harmoniza, a gente socializa, e aí depois a gente vem com um papo mais ácido, né? Tem uma acidez que é a parte da gestão condominial. A gente está com 2 convidados especiais hoje aqui, em homenagem ao Dia do Síndico. Vou falar com eles já já. Mas eu quero agradecer demais, Fabrício, a tua receptividade, a tua solicitude, a sua vontade de nos servir aqui, que foi muito bacana. Eu que agradeço. Tá? Muito obrigado, meu amigo. E mais vezes nós viremos aqui, se vocês assim permitirem, Sim. divulgar novos rótulos, porque vocês não vão parar. Pela história de vocês, pela história da Vinícola Brasília, o potencial dessa vinícola é absurdo. Já sou fã de carteirinha. E aí a gente vai vir fazer novos rótulos aqui com eles, divulgar novos rótulos e passear também aqui, porque aqui não deixa de ser um passeio agradabilíssimo. Sim. E de boa qualidade e dentro do nosso quadradinho. Valorize o nosso quadradinho, valorize o nosso país. Nós temos vinhos de qualidade. É isso mesmo? Sim. Obrigado, Fabrício. Nada. Pessoal, dando continuidade ao nosso
quarto podcast Água e Vinho, nesse dia especial, que é o dia do síndico, né? 30 de novembro. Estamos com nossos convidados ilustres aqui, que nada mais são do que síndicos. Síndico orgânico, já vou apresentá-lo, e um síndico profissional, que eu também já vou apresentá-lo. Ambos que se dedicam no seu dia a dia para melhorar a vida de milhares de pessoas aonde eles moram, aonde eles administram, aonde eles gerem esses condomínios. A importância do síndico nada mais é que um zelador do ambiente e da convivência dos nossos lares. Agora, apresentando esses convidados especialíssimos nessa vinícola que eu vou te falar. Que vinícola? Vinícola Brasília foi uma receptividade aqui maravilhosa para a gente. Na primeira parte vocês viram aí a apresentação do Fabrício. E agora falando desses caras especiais nessa vinícola aqui, fantástica, que é a Vinícola Brasília. Meu amigo Ricardo Cousi. Satisfação. Já fez o nosso primeiro podcast, está aqui no nosso quarto, podcast Água e Vinho, no dia especial, um dia de homenagem a ele, dia 30 de novembro. É um síndico orgânico, com 8 anos de experiência no seu próprio condomínio, fazendo um trabalho excepcional. Muito obrigado. Quando a gente faz as postagens com os cortes do Ricardo Cousi, dá uma olhadinha para vocês verem a quantidade de comentários orgânicos e espontâneos do trabalho que ele vem fazendo lá nos condomínios que ele atua. Não é à toa, Ricardo Cousi recebeu, na semana passada, uma comenda na Câmara Legislativa a despeito desse trabalho que ele tem feito. Ricardo Cousi, muito experiente, atua na segurança pública, é formado em direito, então é uma pessoa de propriedade e de tecnicidade para a atribuição de síndico. Ricardo, mais uma vez, bem-vindo ao nosso podcast Água e Vinho. Muito obrigado, Iron. Uma satisfação enorme, uma alegria, uma realização muito grande estar aqui novamente. Perfeito. Já já a gente vai entrar nos assuntos do dia a dia condominial e convidar mais pessoas a entrarem nesse desafio. Do lado de cá, Mailton, da MH Síndicos. Mailton é um experiente síndico. Hoje está com dezenas de condomínios aí no Distrito Federal e no Goiás, não é isso, Mailton? 19 condomínios. E o Mailton, ele tem um jeitinho tranquilo, calminho. Você não é mineiro não, né? Não. Quase um mineirinho. Mas que faz uma gestão ali de quase 20 condomínios, 19 condomínios hoje, no DF, no Goiás. São quase 6.000 unidades habitacionais administradas. Sensacional. E nada mais interessante do que trazer essas referências hoje aqui para vocês na gestão condominial no dia do síndico, 30 de novembro. Mailton, mais uma vez, prazer tê-lo aqui com a gente. A gente já vai entrar nos assuntos da gestão condominial. Mas antes, como de costume, vocês viram a degustação que o Fabrício nos fez do vinho espetacular aqui da Vinícola Brasília, o vinho Cobogó. E eu vou servir aos meus amigos síndicos aqui um vinho fantástico, da uva Sauvignon Blanc 2024. E esse vinho eu já experimentei, senhores. Ele está extremamente redondinho, maravilhoso para esse dia nublado do dia do síndico. Fiquem à vontade, vamos fazer um brinde. Vou servi-los também uma água especial que eu falei agora há pouco, que é a San Pellegrino edição especial. É uma água italiana de uma qualidade excepcional, considerada como a champanhe das águas minerais. O nome do podcast Água e Vinho não é à toa, né, pessoal? A gente vai falar de vinhos especiais e água para lá de especiais. Então, essa aqui é a San Pellegrino, champanhe das águas minerais, consideradas como champanhe das águas minerais, e como eu falei, né, da região da Itália, de cidade do mesmo nome, San Pellegrino. E todo mundo já conhece essa água. Vamos falar a verdade. Essa garrafinha verde aqui, ela é famosa. Espetacular, no mundo inteiro. É. Não é cerveja não, pessoal. Água mineral, tá? Essa garrafinha verde com essa estrelinha vermelha aqui é água mineral, San Pellegrino, tá bem? Pessoal, um brinde ao dia do síndico, a vocês e a todos os condomínios deste país. O que me dizem? Vinícola Brasília, vinho Cobogó. Sensacional. Sensacional, né? Perfeito.
Eu só acho que a gente vai precisar de uma outra garrafinha depois, viu? Aí você avisa a turma ali para a gente tomar mais uma garrafa, porque a gente já pegou a garrafa com meio caminho andado. Ele acha, eu tenho certeza que precisaremos. Então tá bem. Começando os nossos trabalhos no nosso podcast, vou começar com você, Cozy. Pois não. Ser síndico é um desafio muito grande, não é? Mas por que que o síndico ele tem esse ímpeto de abraçar esse desafio e cuidar daquele condomínio? Conta um pouquinho pra gente sobre isso. Muitas pessoas, às vezes, não têm nem noção que tem essa vocação. Eu chamo de sacerdócio. Cuidar de pessoas é um sacerdócio. Eu estou aqui na frente de uma pessoa que eu acabei de conhecer nessa belíssima vinícola, na presença do Airo, ele que nos oportunizou, que é um sacerdote elevado a 19, porque são 19 comunidades administradas. Então, assim, de fato, muitos síndicos se descobrem antes de se tornarem, eles não tinham noção que tinham essa vocação, esse chamado. Então, aqueles que têm esse perfil, eles acabam se encontrando na gestão condominial, que é cuidar não só de patrimônio, não só do recurso dos moradores, que são, na maioria, proprietários. Ele cuida de pessoas também, porque gerar transformação, gerar aquilo que a gente chama de manutenção preventiva com rotina é promover bem-estar. E isso é um salário invisível, mental, indescritível. É verdade. Não se tem como mensurar isso. Verdade. Então, aqueles que passam a desenvolver a atividade de gestão condominial e encontram nisso esse prazer e esse salário mental do dever cumprido, ele inevitavelmente será um gestor condominial de sucesso. Excelente. Ouvi ali vocação, salário invisível. E na tua visão, o ímpeto de ser síndico, essa missão dada de ser síndico, esse sacerdócio de ser síndico. E aí o sacerdote aqui com 19 condomínios não é brincadeira. Não é para qualquer um. Na tua visão, Mailton, o que é isso, ser síndico? Ser síndico é representar sonhos. Grande parte da população sonha em ter a sua casa própria, o seu bem. Então a gente tem uma responsabilidade muito grande voltada para essas questões. Principalmente no mercado condominial em si, há pessoas que têm frustrações voltadas até mesmo por más gestões. Então, consequentemente, é uma frustração de um sonho. Então, ser síndico realmente é ter um cuidado em si. Eu sempre faço a comparação. Quando o condômino ele manda uma mensagem, é sinal de que realmente ele está precisando de uma devida atenção, independente do horário. Nós não temos uma carga horária específica. É verdade. Nós somos responsáveis, né, independente se é às 6 da manhã, às 2 da manhã. Então, a certeza que nós temos é que estar à frente de manter um sonho em si, voltado para a casa própria, para nós nada mais é do que gratificante. Lidar com pessoas é essencial nesse mundo do mercado condominial em si. Essa visão do Mailton ela é interessante, Ricardo. Quando ele fala dos sonhos dos lares, eu entendo perfeitamente o que você está falando, porque muitos condomínios que ele administra, e eu vejo isso, a gente está em alguns condomínios junto com o Mailton também, é o primeiro lar, é a primeira casa da pessoa, né? É o primeiro, vamos lá, eu estou falando do primeiro estágio, é o primeiro lar, a primeira casa, primeira moradia, mas é o primeiro condomínio. Viver em condomínio, dividir despesas, né? Contribuir com a manutenção, com a zeladoria, com o cuidado. E muitas pessoas não estão, às vezes, acostumadas com aquela situação de dividir as contas, né? Mas por que eu tenho que pagar isso? Entende? E é uma visão legal. Olha só, nós estamos aqui com 2 síndicos extremamente competentes, com visões condominiais distintas. Isso que você falou, ela é muito legal.
O Ricardo já tem um condomínio que está consolidado. Há quantos anos já? 8 anos. Não, você 8 anos, mas o condomínio... Não, o condomínio ele tem, hoje, atualmente, 32 anos. 32 anos. Então, quem mora ali, óbvio que pode ter um caso ou outro de primeira moradia, primeiro condomínio, mas é isolado. Agora, quando você implanta um condomínio novo, onde 90%, 80% dos moradores são primeira moradia, primeiro condomínio, é um impacto muito grande. É verdade. Né? Taxa condominial, o que é isso? Que monstro é esse? Prolabore? Por que eu tenho que pagar seu salário, síndico? Você precisa de salário para quê? Ajuda de custo. Ajuda de custo. Você é voluntário. Gente, então assim, a vida do síndico ela é muito interessante. E esse aspecto que o Mailton tocou, ele é muito, muito pertinente. Falando ali mais precisamente da parte difícil da sindicatura, de ser síndico, o que faria o Ricardo pensar e falar, não quero mais isso para minha vida? Olha, não estou falando isso aqui para vocês fazerem para ele desistir não, tá? Mas o que seria assim algo irreparável, algo que seria um desafio que não dá para vencer? Na relação condomínio, síndico, condômino, o que seria assim algo que... Capital. Ultrajante. Ultrajante. Eu acredito que todos aqueles que se descobrem no exercício dessa atividade é como um alpinista do Everest de primeira subida, ou seja, sem conhecimento algum, mas que tem por desejo e vontade romper aquele obstáculo maior. Eu, quando vejo essa pergunta interessantíssima, e eu posso falar que talvez seja, no universo condominial, a primeira pessoa a fazer esse tipo de pergunta, e meus parabéns por isso. Eu não consigo olhar para algo inimaginável que fosse capaz de diminuir o ímpeto de uma pessoa que trabalha com aqueles princípios necessários e conhecidos da administração pública que tão bem nós utilizamos na administração condominial, que seja capaz de bloquear, de diminuir ou de fazer com que não prossigamos contornar a dificuldade. Então, assim, eu não consigo, é uma pergunta para eu levar para casa. E eu fiz uma pergunta com um gabarito aqui, tá? Sabe qual é o gabarito? Eu imaginei aqui a resposta fosse o seguinte: o desrespeito à minha integridade, à minha pessoa, à minha família, porque afinal de contas é o lar do síndico também. O síndico orgânico, ele habita ali com a família dele que é sagrada. Mas sabe por que eu falo isso para você? Porque isso ultrajante, isso que seria o pior, olha, eu já passei. É isso. Aí, agora nós escorremos onde eu queria. Numa reunião, sim, numa assembleia no condomínio, em que eu fui, de certo modo, ultrajado, injuriado, desrespeitado e difamado. Não chegou a calúnia, mas eu tive o privilégio de ver todos os que estavam presentes falarem para mim: isso que fizeram com o senhor falou muito mais sobre a pessoa do que sobre o senhor. Então, por mais que tenha me feito muito mal, eu superei aquilo. Por isso que eu não consigo discernir algo pior do que isso. Excelente. E eu permaneci. Aí eu vou dar também uma dica. O Ricardo Cousi é uma pessoa extremamente preparada. Ricardo Cousi trabalha com segurança pública, ele tem gabinetes de discussão, então ele é uma pessoa que está ali com um nível de pressão, um nível de condições extremamente extremas, e isso facilita o dia a dia para que ele tenha a habilidade e a técnica para conduzir esse tipo de coisa. E gerir emoções. Gerir emoções, que é muito complexo isso. E aí eu vou passar a bola para o meu amigo Mailton, que já tem uma experiência com 19 condomínios e provavelmente já foi desrespeitado, já foi ultrajado.
E aí, meu querido, esse jeito seu tranquilo de ser também ajuda? Como é que é a condução aqui? Você não é da segurança pública, não tem essa bagagem emocional para situações de crise e de risco, mas me conta um pouquinho a sua experiência desses momentos ultrajantes na vida do síndico. Exatamente agir com frieza. Acho que, de modo geral, nós somos um alvo. Nós alvo. representamos, né, para algumas pessoas, independente da figura do síndico, seja o Mailton, seja o Ricardo, sempre vai ter aquela pessoa que vai te pegar como alvo e você agir na cobrança, na pressão. Então, essas pessoas, elas não sabem diferenciar. A questão, né, qual o limite, por exemplo, até onde pode ir, a questão da cobrança em si, a questão de misturar mesmo as emoções, de querer atacar. E o que a gente busca fazer é exatamente isso. Eu sempre coloco como um parâmetro. Se nós administramos um condomínio com 500 unidades, 5 pessoas agem dessa forma, eles não representam sequer 2%. Então a gente sempre costuma trabalhar com essa proporção. É deixar claro que a nossa figura em si ela é importante para o condomínio, mas para algumas pessoas não vai ser. Mas quando a gente administra um condomínio, a gente representa um condomínio, a gente também vai precisar representar essas pessoas. Então é estar preparado, a cobrança ela sempre vai existir, acredito que na área da segurança pública, na área de gestão, de consumo em si, e é saber lidar com esses desafios, deixar claro que né, nós como síndicos ali, nós temos essa responsabilidade e também temos que estar preparados para a questão da cobrança. E nem sempre se basear somente pela minoria, porque isso sempre vai existir. Independente de ser um condomínio com 80 unidades, um condomínio com 600 unidades, sempre vai existir a oposição. Exatamente. Excelentes respostas, 2 visões de mundos distintas, 2 tipos de gestões que chegam ao mesmo resultado da conciliação e do tratamento desse tipo de caso. Gostei do desenrolar, você viu? A pergunta é chata, mas desenrolou bem. Eu achei sensacional essa pergunta. Facilitou, né? Com base no gabarito. Sensacional. A ideia era botar eles aqui no Arapuca, mas eles se saíram bem, tá vendo? A habilidade do síndico não é brincadeira. No meio da assembleia alguém traz uma pergunta ali capciosa, já se saíram bem, tá vendo? Eles têm habilidade para isso. Seguindo aqui, a gente percebe hoje que muitos se aventuram na profissão. Eu vou chamar síndico de profissão porque é uma profissão. Você se profissionalizar, a gente tem visto isso. Os síndicos estão cada vez mais profissionalizados, aqueles que querem conhecimento, aqueles que querem se melhorar, se reciclar, se aprimorar. Hoje não faltam recursos para isso, né? Há muito conteúdo, há muitas organizações que estão buscando esse aprimoramento. Mas hoje a gente percebe também que existem muitos síndicos que vão de qualquer jeito, né? Vão pelo simples fato, às vezes, de um prolabore, vão pelo simples fato, às vezes, de ego, de vaidade, de uma isenção de taxa. Exato, isenção de taxa, simplesmente. E olha, o recado que a gente tem que dar para essas pessoas, cuidado. Verdade. A função, a profissão de síndico, ela requer bastante técnica e bastante compromisso com a vida das pessoas. Ali, na verdade, são os lares. O que vocês têm a dizer sobre essa questão da profissão do síndico, da vida de síndico e das pessoas que se aventuram a iniciar nessa empreita, meu amigo? Começando por você. É um tema bem complexo, porque a responsabilidade do síndico sempre é falada da responsabilidade civil e criminal. Mas eu também trago para a administrativa, porque os condôminos eles têm o poder de tomar decisões caso a gerência, a atividade elaborativa do síndico profissional do seu condomínio não esteja a contento. Exato. Então, essa tripartite, eu vou chamar dessa forma, relacionada com a gestão condominial, ela interfere diretamente na vida do síndico, porque todo síndico tem um CPF e tem um nome. Ele tem uma família. Quando ele é orgânico, ele vai para aquele local não só para desenvolver aquele importante serviço, que eu tenho dito para o Iron, e hoje tive o privilégio de conhecer o Mailton, que de fato o síndico, eu adoro essa frase, que eu sempre falo nos cursos de formação e aperfeiçoamento de síndicos, que de fato o síndico ele é um herói urbano. Ele é um herói urbano, um pacificador e um transformador
social do seu mundo. E o mundo do síndico é o mundo das famílias que coexistem com ele naquele local. Então, não entre por entrar. Não entre e permaneça parado. Busque formação, conhecimento, aperfeiçoamento, busque os gigantes, pessoas com mais experiência, para você se desenvolver também. Porque para ser um bom síndico, seja orgânico ou profissional, esse aprimoramento, ele é diário, ele é mensal, ele é semestral, ele é anual, ele é permanente. Passar a bola para você, meu amigo. E agora? O que você tem a dizer para essa turma que quer enveredar para esse caminho da profissão síndico, da função síndico? Vale a pena só pelo Prolabore? Ou... Então, a responsabilidade ela é gigantesca. É um tipo de situação que, acima de tudo, hoje ser síndico não é somente pagar contas. Exatamente. É saber lidar com pessoas, com problemas. Na maioria dos casos, acredito que o Ricardo já passou por situações que condôminos eles mandam mensagem, às vezes, para fazer um desabafo. Então, a partir do momento... Exatamente. A gente tem que ter um pouco de conhecimento praticamente em todas as áreas, né? Da parte de pessoas, de finanças, de obras. Então, são situações que realmente, se há essa intenção, busca a preparação. Até mesmo pelo próprio Código Civil, convenção do condomínio, regimento interno. Porque a partir do momento que você assume a responsabilidade, você não vai ter aquele tempo. Quanto tempo que o síndico vai precisar para organizar a casa? Você já vai assumir a responsabilidade no ato da Assembleia, finalizou a Assembleia, então todos os problemas, né, as soluções também vão partir da sua responsabilidade, então precisa ter esse cuidado. O Prolabore é um detalhe, afinal de contas é um tipo de situação que, assim, completando até mesmo o que o Ricardo falou, tem o seu nome, tem o seu CPF envolvido, então acho que com base nessas questões é preciso ter o cuidado, é preciso ter essa intenção, a vontade de querer fazer o melhor. Não basta hoje também só ter a vontade, é trabalhar junto com a vontade, a expectativa dos condôminos em si e também com o regulamento, com a convenção. Porque tem vontades, às vezes, que nós, né, por não ter um conhecimento, queremos fazer uma reforma de uma fachada, fazer uma alteração. Mas e se não estiver em conformidade com o que é estabelecido pela convenção? Então, são questões que realmente, assim, acima de tudo, buscar ter conhecimento, trabalhar com base no Código Civil. Eu brinco que, às vezes, essas vontades elas se misturam. Às vezes é um desejo, mas não é uma necessidade. Desejo é diferente de necessidade. Aquilo que é necessário pode ser um desejo, mas é necessário que seja essencial, que seja primordial. Agora, desejo, às vezes, não sendo uma necessidade, fica só como desejo da pessoa, né? Por isso que o próprio Código Civil divide essas situações, as obras, em úteis, necessárias e voluptuárias. É aquilo que eu desejo, é um mero embelezamento, sim, é voluptuária. Sim. É necessário, é algo que tem a ver com o alicerce, com a segurança, sim, já é necessária. E assim, aquelas que melhoram o uso, o usufruto, as úteis. E ali o conhecimento impera para você saber, dentro dos paradigmas legais da sua convenção, daquilo que ela permite. Exatamente. Vou tocar num ponto, vocês falaram aqui do CPF, da responsabilidade, da atribuição. Ultimamente, nós estamos vendo muitas notícias sobre síndico que está sendo processado, está sendo com bem bloqueado, preso, presa, os escândalos aparecendo. Obviamente isso não é de agora, isso sempre existiu. E o estigma, né, de que o síndico ele é corrupto e tal, isso sempre aconteceu por uma minoria, vamos falar a verdade? Sim. Hoje, por exemplo, a gente atende centenas de condomínios e eu confesso a você que no nosso universo eu não tenho um panorama de síndicos corruptos, graças a Deus. Que legal. E a gente evita. Então, se você está nos assistindo, você é um síndico corrupto, não liga para 225 não, porque a gente não tem interesse em atender você. Pode ter certeza. E isso é muito interessante, porque a gente cria um ecossistema de leveza, de tranquilidade e, sobretudo, de confiança. A gente entra em qualquer assembleia de qualquer cliente nosso e qualquer reunião. Por quê? Porque nós não temos nenhum rabo preso. E isso para o síndico também é muito importante. E essas notícias polêmicas de processo, bloqueio judicial,
apuração, inquérito, prisão. Como que vocês veem isso aí? Vou começar por você agora. Como é que você vê essa situação dessas notícias tão negativas para o mercado e que abalam o status do síndico? Acho que, de modo geral, a gente precisa ter todo um cuidado até mesmo da forma da nossa gestão. Hoje, para evitarmos até mesmo essas questões, a gestão compartilhada. Afinal de contas, existe o síndico também, existe o subsíndico, o conselho fiscal, e é de interesse do morador fazer essa participação. Acredito que na maioria dos casos onde ocorrem essas questões, o condomínio, pelo simples fato de ter um síndico, ele passa toda a responsabilidade para o mesmo. Acredito que isso também vem de questão de caráter, da intenção de já entrar pensando em fazer o que é errado. Com certeza. Né? Nós, na figura de síndicos, constantemente recebemos, né, contatos de empresas querendo oferecer serviços do qual, né, acham que, de certo modo, irão nos beneficiar daquilo que é ilegal. Então, acho que vai muito do perfil. É uma questão que realmente, assim, de modo geral, a gente precisa ter todo esse cuidado, trabalhar de uma forma com lisura, transparência, a comunicação. A questão das contas, as contas elas são do condomínio, não é do síndico, então eu acho que a participação em si, colocar à disposição sempre, até mesmo para estar mostrando as contas, para trabalhar em conjunto com a administradora também, do modo do qual ela tem uma responsabilidade legal quanto à questão da confecção, dos balancetes, a disponibilidade em si, acredito que isso a gente já afasta, né? A título de comparação e de informação, dos 19 condomínios que nós temos, todos que nós entramos foram a convite de pessoas que conheceram o nosso trabalho. Olha que legal. Então, talvez se agíssemos de uma forma do qual não fosse a correta, nós não estaríamos, né, com esse número de condomínios. Poderíamos até ter mais, mas diante da situação do que já nos foi oferecido, a gente prefere trabalhar de uma caminhada do qual seja sólida, ao ponto da gente manter até mesmo o nosso padrão de trabalho. Né? Então é um tipo de situação que realmente, assim, as situações que acontecem, que ocorrem de síndicos, do qual agem de uma forma sempre pensando em si, no momento, acaba que no final das contas o maior prejudicado vai ser o próprio síndico e, consequentemente, o alerta que a gente dá. Né? Acontece, a coisa reverte. Quando estoura, então acaba que no final das contas não vai passar impune. E o que a gente sempre recomenda, os condôminos, a participação de vocês ela é essencial no dia a dia, seja uma vez ao mês, na questão mesmo de explorar, fazer perguntas. Eu acho que o síndico ele tem essa responsabilidade em si de explicar, porque até mesmo no próprio, né, olerite, na confecção ali do demonstrativo de receitas e despesas, não vai uma categoria mais direta com tal despesa, então isso pode gerar uma dúvida. Então, é aquela questão. Junte as dúvidas, procure saber, participar justamente para não correr o risco de ter o ônus ali no seu próprio residencial, porque quando o síndico ele comete até mesmo, né, desvios, isso reflete diretamente no condomínio e, de certo modo, acaba trazendo uma desvalorização. Com certeza. E aí, antes de passar a palavra para o Ricardo, é claro, não é o síndico profissional ou o síndico orgânico. Ambos estão com esses cases horríveis aí. Porque às vezes, eu coloquei síndico profissional e o interesse dele era usurpar e tal. Não é. A gente tem casos aqui, inclusive tem nas notícias aqui, eu não vou nem veicular essas notícias porque eu já estou cansado de falar dessas notícias de corrupção. A gente tem que falar de coisa boa, hoje é um dia bom, um dia de comemoração, é um dia leve, tem que ser leve. Tomando bom vinho. Exato. Então, assim, o síndico orgânico também, ele tem essas atribuições e tem esses riscos. Mas uma frase me tocou aqui, que ele falou no contexto aqui da última fala dele, do Mailton, que é: as contas não são do síndico, as contas são do condomínio. Cuide das contas, porque você, como morador, você também tem a obrigação de cuidar dessas contas. É verdade. E a tua visão, Ricardo, dessa celeuma que está se dando, é muito por conta das mídias, do enfoque que está se dando ao mercado condominial? Ou você acha que, de fato, está havendo ali uma fiscalização maior, uma cobrança maior? A justiça brasileira também está de olho nessas situações também? Não só isso. Eu tive a oportunidade de partilhar com ele um pouco mais cedo que ser honesto é essencial. E não é assim, falácia. É essencial ser honesto, mas tão essencial quanto ser honesto é apresentar a sua honestidade. Porque os moradores, Iron, muitos deles saem às 8 horas da manhã e chegam às 18, 19, às 20 horas. E o que é feito no condomínio não é visto por aquele que está ausente. Sim. Então eu comentei com ele que é uma prática nossa com base nessa premissa de ser e mostrar a honestidade.
Não basta somente ser honesto, você tem que ser, mas você tem que mostrar a sua honestidade. Então eu comentei com ele a reunião mensal que fazemos. Legal. Reunimos dos 5 que fazem parte, gestor, que é o síndico, subsíndico, mais os 3 membros do conselho, tem que estar pelo menos 3 desses 5 presentes para mostrar o extrato de conta corrente e aplicação, junto com todas as notas de boletos, recibos, todos os compromissos que foram pagos no mês anterior. E aí é feita aquela reunião em 1 hora, tira-se uma foto e manda para os moradores por meio da lista de transmissão. A comunidade acaba participando daquilo. Então, opa, ali eu cumpro o princípio de publicidade e de honestidade, a publicização do movimento do mês anterior. Isso dá segurança. Eu acredito, amigo e irmão, que o que tem acontecido se deve a uma natureza, como bem disse o Mailton, uma pessoa que já entra com aquela má intenção, mas também tem, de certo modo, assim, uma apatia por parte dos moradores, a não participação, a não fiscalização. Muitos blocos têm o seu conselho, mas o conselho não é atuante. E se ele não é atuante, quando a pessoa é bem intencionada, ele convoca aqueles que não estão atuando para atuarem. Então, infelizmente, isso... eu fico muito feliz quando você me fala da sua experiência, dessas centenas de condomínios e centenas de gestores condominiais que, junto contigo, praticam a honestidade. Sim. Porque fica bem claro que a prática de uns acaba manchando a boa fama de uma grande maioria. Exatamente. Isso é importante que o Ricardo falou, né? Porque muitas vezes, nós vamos receber aqui agora um novo exemplar. Pessoal, recebemos agora um exemplar do Alvorada, um Syrah. Sensacional. Olha aqui, Vinícola Brasília, cedendo mais um rótulo aqui para o nosso podcast. Obrigado, viu, Morgana, pela garrafa. Obrigado, Fabrício, pela garrafa. Sensacional. Mais uma garrafa que a gente vai experimentar aqui. Primeiro nós temos que acabar isso aqui, depois a gente experimenta de cá, tá, pessoal? Senão a gente vai ficar meio ruim, daqui a pouco a gente tá falando bobagem aqui no nosso podcast. Mas voltando ao tema principal aqui da pergunta, essa questão que você falou, ela é crucial, porque o ecossistema, na sua grande maioria, ele é bom. Ele tem um propósito de ajudar as pessoas, de melhorar a vida das pessoas ali no condomínio. E essa minoria, ela não pode manchar. Você pode ter certeza que é uma minoria muito pequena. E por que o síndico é o vilão? A gente tem advogados muito bons. É verdade. Você tem uma minoria de advogados que também estão aí envolvidos em problemas, em escândalos. A gente tem médicos muito bons. É verdade. Mas a gente tem uma minoria também que estão envolvidos, professores, e assim vai, por todas as classes profissionais, por todas as atribuições. É empresários, como você mesmo falou aqui. A gente tem empresários muito bons, que são propositivos, que geram emprego, geram economia, faz essa economia girar, faz esse país prosperar. Mas tem empresários que são verdadeiros cânceres. Eles constroem um ambiente empresarial e transformam o ecossistema onde eles atuam num verdadeiro ecossistema podre. E isso é muito interessante. Essa bandeira a gente tem levantado desde o nosso primeiro podcast. É verdade. Que é: não contrate empresa que faça promessas, rolos, corrupções. Que isso volta contra você, volta contra o seu condomínio, volta contra o ecossistema. O mundo é muito pequeno. Exato. E graças a Deus, esse mundo virtual, da qual você está nos assistindo, propicia isso, propicia distribuir informação, propicia publicizar isso, e a notícia ruim, ela corre rápido. E eu falo do efeito bumerangue ou efeito borboleta. Entendeu? O efeito bumerangue ou reverb, o que se pratica volta. Se é bom, se é honesto, se gera transformação e felicidade de uma comunidade, inevitavelmente vai gerar transformação, paz, alegria e satisfação para quem promove isso. Perfeito. E o contrário também. Também. Perfeito.
Para a gente não avançar muito tempo, porque hoje o podcast ficou um pouquinho mais longo, eu já vou entrar num bloco aqui, mas antes de entrar no bloco eu vou fazer um fechamento, que é um fechamento interessante. A gente ainda tem um bloco das notícias e a gente ainda tem um bloco aqui das perguntas que o pessoal de casa está fazendo as perguntas e a equipe está aqui manejando para que eu possa fazê-las aqui aos nossos síndicos. Mas antes disso, eu queria que vocês fizessem um recado especial para esse universo condominial, para esses síndicos. Hoje, dia 30 de novembro, um dia especial, dia do síndico, né? A gente está aqui, não é à toa, deixando os nossos afazeres por essa horinha aqui que estamos fora, mas com o propósito de ajudar outras pessoas que estão ali iniciando, que estão ainda... Vocês são síndicos profissionais, são síndicos já gabaritados que estão ali. Qual que é o recado que você daria para um síndico hoje que está iniciando, que está começando nessa toada de administrar um condomínio, de administrar lares ali, ambientes condominiais? Qual o teu recado para esse público, Ricardo? O principal recado é busque conhecimento, busque formação, busque aperfeiçoamento, busque estar com profissionais que tenham a capacidade de te subsidiar em cada área necessária da gestão condominial. Porque é uma malha de áreas que formam um gestor condominial. Não é só administrativa, gestacional, direcional, da engenharia, da contabilidade. Não são só essas áreas, da arquitetura, hoje da saúde mental, da psicologia. Então, é um conglomerado de áreas. Se você quer ser uma pessoa que desempenha uma função, seja orgânica ou profissional, de sucesso, busque. E hoje, no Distrito Federal, nós temos o maior evento, se me permite. Claro. O maior evento para gestores condominiais, eu poderia falar e posso falar, que é do Brasil, que é a Unasíndico, que acontece anualmente aqui em Brasília. E nós temos praticamente, salvo melhor juízo, trimestralmente ou bimestralmente, o curso de formação e aperfeiçoamento de síndicos. Fui eu que dei a ideia do formação e aperfeiçoamento, porque a formação de um síndico, ela não se dá só pela experiência ou só por um curso, e sim permanecer se atualizando, porque a atualização ela é infinita, as normas mudam todo instante. Todo instante. Então é mais do que necessário. Você que inicia hoje e que espera fazer uma boa gestão no seu condomínio como síndico orgânico ou profissional de sucesso, como o Mailton, estar ligado a pessoas que sejam capazes de te subsidiar e estar numa busca permanente pelo conhecimento. Legal. E você, meu querido, qual é o recado para essa turma que está enveredando para a missão da sindicatura? Fala para eles um pouquinho. Que, acima de tudo, ter a intenção de pensar no coletivo. Hoje eu sou um síndico profissional, porém eu iniciei como síndico orgânico. Acredito que 99% dos síndicos sempre começam ali pelo local onde residem, então é um tipo de situação que é buscar ter a intenção de fazer o melhor, estar preparado até mesmo a saber separar, dimensionar aquilo que vai ser construtivo ou não. A gente precisa ter esse filtro, porque acho que logo de início ali a pressão ela vai existir, vai ser uma descoberta, mas acredito que já iniciar buscando ter o conhecimento antes mesmo, né, de se candidatar a síndico é o melhor caminho. E, consequentemente, com base no intuito de saber oferecer o melhor, saber até mesmo, né, trabalhar junto com o regimento interno. A gente até brinca, né? As pessoas perguntam como que você consegue entrar num condomínio e já colocar um modo operante que dá certo. É exatamente essa questão, a busca do conhecimento, a questão de explorar uma convenção, o regimento interno, e buscar até mesmo, né, ouvir os condôminos. Não basta querer ser síndico e fazer somente as suas vontades. Acho que tem que pensar em todo um coletivo justamente porque, consequentemente, você vai conseguir trazer a valorização e fazer nome. Né? Eu acho que esse é o caminho mesmo, buscar sempre aprender, porque, queira ou não, esse mercado condominial ele sempre vai estar em constante atualização. Eu acho que, acima de tudo, é ter esse interesse mesmo em fazer o melhor para o seu lar.
Fiquei só com uma dúvida aqui agora, você falando, e eu achei interessante e eu acho que você também vai gostar de ouvir a resposta dele. 19 condomínios, são todos iguais? No aspecto da gestão, dos problemas, do ambiente? Todo condomínio tem a sua particularidade, mas eu acredito que tange ali os problemas em si, só muda mesmo o endereço. É mesmo? É, mas de modo geral mesmo... O ambiente, ele é parecido? O ambiente, eu acho que com base na participação. Quando o condomínio ele participa no dia a dia das questões que envolvem o condomínio, do interesse mesmo, questões de melhorias, há críticas também, porque nós síndicos constantemente somos contestados, né, na questão mesmo de algumas atuações, enfim. Mas a partir do momento que quando o condomínio em si tem o interesse de ter uma participação, acaba que consequentemente a gente também passa a aprender. Então a diferença que nós costumamos fazer é essa. Quando o condomínio ele participa pouco na figura dos condôminos, acaba que os problemas quando eles acontecem é surpresa, é um ponto de querer apontar um culpado. E Sim. Quando as pessoas realmente elas participam, os condôminos, acabam que eles também aprendem com a questão da rotina e a realidade, que isso não acontece ali por uma questão de responsabilidade, por falta, né, de omissão que seja. Então, a partir da interação em si, da comunicação, o condomínio em si que participa mais, ele acaba agregando um valor ali de conhecimento e os problemas, consequentemente, eles já passam a ser compreendidos. Muito bom, muito bom. Bom, antes de eu prosseguir, vocês não querem concluir o vamos, eu tô curioso. Eu tô curioso, mas eu quero fazer as honras aqui, mas não precisa virar não, porque vocês ainda têm conteúdo para fazer aqui, afinal de contas. Importante, a gente está na Vinícola Brasília, mas os dois estão acompanhados de pessoas para dirigir o carro, eles não vão voltar dirigindo, tá? É verdade. Isso é muito importante. Responsabilidade. Síndico, antes de mais nada, tem que ter responsabilidade e dever cívico. Então vamos lá degustar agora o Alvorada. Sensacional. Esse eu não conheço, esse vinho. Vamos lá. Não, eu estou me referindo um até Syrah. aquele outro. Ah, não, Sauvignon Blanc. Eu confesso que é um dos melhores Sauvignon Blanc que eu já tomei. Sensacional. Sensacional mesmo. Quando eu estiver em casa, assim, entediado domingo, eu já sei para onde eu venho. Vinícola Brasília. Vamos lá, pessoal. Vamos fazer um brinde a esse novo vinho? Pô, devemos. Meu Deus do céu. Parabéns. Que vinho. Que vinho. E as pessoas ficam vangloriando vinhos lá fora, né? Vou falar regiões aqui não, porque podem ter, algumas pessoas vão ficar chateadas. Mas que vinho espetacular. Experimentem e depois coloquem aqui nos comentários. Alvorada, Vinícola Brasília. Que vinho espetacular. É porque eu gosto muito de vinho tinto, mais do que o vinho branco. Eu confesso que surpreendeu de uma maneira assim... acintuosa mesmo. Pessoal, informação importante aqui, hein? Como de costume nos nossos podcasts, você que está nos assistindo agora, anota aí o minuto desse podcast, deste momento agora. Anotou esse minuto? Anota ele aí. Lá no final tem uma surpresinha para você que está nos acompanhando. Você que vai ficar até o final, anota esse minuto agora, neste momento. E aí eu vou te fazer uma surpresa a você, telespectador, que está aqui nos acompanhando. No final eu conto, beleza? Vamos lá. Vamos para o próximo bloco, que é o bloco de notícias. Nossa equipe de marketing ali, o Marcelo Gebrim, que está aqui com a gente, preparou uma notícia aqui, eu vou abrir essa notícia. Na verdade, ele me trouxe algumas notícias, a notícia ruim eu não vou trazer hoje, tá? Justiça proíbe moradora de frequentar áreas de lazer após ameaças e ofensas a síndico em condomínio em Goiânia. A Justiça proibiu, não é a Assembleia, vê bem, vou ler novamente. Justiça proíbe moradora de frequentar áreas de lazer após ameaças e ofensas a síndicos em condomínio de Goiânia. Vou começar por você aqui, meu querido. E aí, que notícia é essa? Morador antissocial, né? Antissocial. Eu diria que um pouco mais até, né? Eu acho que ele pode ir até... ameaça ameaça, chega... dependendo do tom da ameaça.
pode ter... A gente não tem todo o contexto da notícia aqui, mas pode ter um precedente, um histórico ali que agrava também a decisão do magistrado. E a prática delitiva cometida que nós não sabemos. De fato, viver em sociedade é desafiador, né? Muitas pessoas saem de suas residências, casas, que ele mora ali num lote, às vezes muito grande, e por uma questão de praticidade, de segurança, ele migra para a vida em condomínio. E viver em condomínio, quanto mais de apartamentos, é extremamente desafiador. Com certeza. Eu vou usar uma expressão que é das casinhas feitas nos anos 60, 70 e até hoje são feitas, que na minha terra, no interior do estado do Rio, Bom Jesus do Itabapoana, um abraço a todos da minha terra, que eu amo tanto, lá no interior do estado do Rio, são as casas populares e geminadas, de geminação. Então, praticamente, o quarto de um morador gemina com o quarto do outro morador. Os seus banheiros, eu tive situações lá no Madrid, de que o morador colocou no livro de reclamação o uso, e duas situações, viu? Duas situações, em 2 apartamentos distintos, a reclamação do uso reiterado da descarga do banheiro do vizinho que estava me incomodando. Não é isso? Então nós estamos falando de um desafio, que é morar em geminação, senhoras e senhores. Então, uma situação dessa, sem dúvida nenhuma, pode ser uma pessoa que já tenha em si e per si vamos chamar uma característica profissiográfica, uma característica psicológica particular, não muito dada à vida em comunidade e que, de fato, encontrou muitos problemas para a existência, a coexistência em comunidade. Então, a pessoa tem que ver também esse perfil. Sempre quando chega alguém, eu não sei, a equipe para lá de profissional e capacitada que o Mailton compôs, quando recebe-se alguém, sobretudo, que não é proprietário, ou sendo proprietário ou inquilino, há uma necessidade. Você vem de outros apartamentos ou de casas independentes? Quando a pessoa fala aqui, olha, nunca morei em apartamento, eu sento e dou uma atenção especial para ela. Vai mudar muito. E a minha festa e a minha boate aqui no salão de festa? Vai Calma, mudar muito. Né? Então, assim, de fato, é algo que acontece mais do que a gente imagina. Com certeza. E que interfere na qualidade de vida de uma coletividade. Com certeza. Eu percebo que a justiça está tendo um olhar diferente para o ambiente condominial. Quando eu vejo essas decisões, quando eu vejo decisões de cobrança, bloqueio judicial de bens, quando eu vejo a proteção do síndico, porque muitos casos, às vezes, fatais acontecem, né? Então, eu vejo a justiça tendo esse cunho de proteção. Até para complementar, se chegou na justiça, é porque já tiveram muitas demandas administrativas, muitas reclamações, notificações, multa, e para chegar até a justiça. O caldo entornou. Mailton, justiça proíbe moradora de frequentar áreas de lazer após ameaças e ofensas a síndico em condomínio em Goiânia. E aí, meu querido? Acho que no sentido de, fazendo um estudo geral, foram vários fatores que chegaram a esse ponto. Até porque, para convocarmos uma assembleia, né, para expulsão, exclusão, que seja, precisamos de um quórum, na maioria das vezes, 2/3. Então, acredito que foi uma situação, como pode-se dizer, a gente vivencia isso no dia a dia. Hoje, grande parte dos condomínios são verticalizados. Então, tem pessoas que realmente não têm aquela questão, o senso do cuidado com o vizinho. Né? Eu sempre utilizo essa... É preciso ser tolerante e ter tolerância também. Com certeza. Empatia. Tudo, né? Então, nós já recebemos, por exemplo, reclamações de pessoas reclamando de crianças chorando. Né? E as pessoas, às vezes, esquecem que todos nós já fomos um dia crianças, bebês. Então, são muitas questões que, às vezes, o síndico ele fica até mesmo numa saia justa. E nós, na figura de síndico, também, na maioria das vezes,
a gente sempre tem que trabalhar com a resposta técnica, de acordo com o que é estabelecido pela convenção, por normas legais, e nem sempre aquele condomínio em si, principalmente condomínios novos, vão estar preparados para receber uma resposta correta. Às vezes, na maioria das vezes, ele quer uma resposta, quer que ultrapasse ou que talvez você fale ou concorde com o que não é o correto, o desejo dele. É exatamente isso. Então, eu acredito que cada vez mais a justiça tem olhado, sim, para condomínios, porque, queira ou não, é um tipo de situação que, em muitas situações, o síndico ele tem uma limitação. Os condôminos, às vezes, também eles não sabem diferenciar o que é responsabilidade do condomínio, o que é responsabilidade do poder público. Então, são situações que, para a gente, acho que na figura de síndico, se tem uma sentença como essa, acaba que, de certo modo, a gente deixa claro que há limites, né? Até mesmo até onde o síndico pode ir, o que compete à justiça, o que compete até mesmo, né, ao próprio condômino em si. E para nós, realmente, assim, é sinal de que a cada dia que se passa, o condomínio ele tem tido uma atenção voltada até mesmo pelo próprio judiciário. Perfeito. Legal, muito bom. Sensacional. Pessoal, gostaram do vinho? Achei espetacular. Espetacular. Não, eu gosto de vinho, mas esse Alvorada eu nunca tinha tomado. E vou te falar, espetacular. Vou levar para casa uma garrafinha. Levaremos. Bom, dando continuidade aqui, eu não vou falar da outra notícia, até porque a gente já estourou o tempo, e a notícia é notícia pesada, uma notícia ruim sobre síndico corrupto. Acho que chega, a gente já falou demais nesse podcast sobre isso, vamos dar uma leveza mais nesse aspecto. O próximo bloco agora que a gente vai falar é sobre o bloco das perguntas. Tem algumas perguntas que o pessoal me colocou aqui, e aí eu vou fazer para ambos aqui. Mas antes disso, ainda voltando para esse aspecto da justiça, tem uma lei que está em discussão, ela já está ali no forninho para sair, onde vai mudar drasticamente a vida dos condomínios, né? Há uma reforma, inclusive, para antissocial, né? Para condôminos antissociais, onde vai possibilitar o tratamento desses condôminos antissociais, que causam muitas vezes uma agressão não ao síndico, mas o ambiente condominial. O ambiente fica contaminado quando você tem uma pessoa muito agressiva, muito opressora. Então, a lei está vindo com uma reforma muito interessante para tentar resguardar esses condomínios, não é o síndico, mas sim os condomínios em relação a esse tipo de comportamento antissocial. Tem um aspecto também das locações Airbnb, Booking e assim sucessivamente, onde vai ter um tratamento ali, onde não é previsto, não vai poder, vai ter que ser previsto em convenção ou regimento, e algumas outras mudanças ali que vão possibilitar a melhoria condominial. Então eu vejo que os legisladores, a justiça, estão começando a verificar que é importante essas reformas nos condomínios para a gente aprimorar a lei e reformar. Talvez no próximo episódio isso já tenha avançado um pouco mais e a gente traga aí. Mas vamos lá para as perguntas. A pergunta parecida, Ricardo Cousi. Ricardo Cousi, por que não se tornar um síndico profissional baseado na sua experiência como orgânico? Eu conversei com o Mailton mais cedo e assim, nós temos uma administração contábil que possui aí entre 300 e 400 condomínios e eu tive o privilégio de há 2 ou 3 anos atrás, eu vou falar isso para os senhores, com muita singeleza, simplicidade e honestidade, eu recebi a ligação do diretor-geral dessa empresa contábil, falando que nós tínhamos nos destacado como entre os melhores síndicos daqueles mais de 300 condomínios e se eu não tinha interesse de me tornar um síndico profissional. Eu falei que me senti lisonjeado, né, pelo contato, muito feliz, mas que diferente do Mailton, que abriu mão da função pública que ele exerceu num cargo público, ele foi funcionário público também no início da sua vida como síndico orgânico, eu já no final da minha vida na atividade que exerço no serviço público, eu não pude fazer o mesmo que ele, de repente. E falei que entre a função de docência, de condução de eventos
e na função do serviço público que desenvolvo, eu teria entre meia-noite e 6 da manhã para fazer esses demais serviços e que para mim, nesse momento ou naquele, seria inviável. Mas não deixa, sim, de ser um sonho palpável para daqui a poucos anos, uma vez que a gente já vislumbra, se Deus permitir existirmos até lá, a aposentadoria. E aí sim poder dedicar, como o Mailton tão bem faz, com excelência, a atividade da gestão condominial profissional. Muito bom. Ainda não. E aí, desculpa, viu a falha? Carlos Henrique de Valparaíso, Goiás. Perdão, Carlos Henrique. Ainda não. Mas um dia, quem sabe, ele promoverá essa replicação do que ele fez no Residencial Madrid. Residencial Madrid, referência em Taguatinga de um condomínio bem gerido, bem administrado, que, por sinal, tem dado boas referências no mercado para todos os aspectos de gestão condominial. Então, já já a gente vai ter esse tempo livre do Cozy e ele vai se tornar um síndico profissional. E de lá para cá tivemos diversos outros convites, né? Eu fico lisonjeio por todos aqueles que chegaram até nós de maneira voluntária, e isso é consequência, sem dúvida nenhuma, de um trabalho muito sério que por vezes gera sofrimento, com certeza, mas na maioria das vezes gera grande satisfação. Assim como o vinho, ele demora a dar frutos, né? A parreira, ela demora. Então esse trabalho que ele vem fazendo aí há anos, está começando a colher os frutos agora, recebeu a comenda semana passada como gestor condominial de destaque, e não é à toa que ele está aqui conosco, né? A gente procura voar com águias, e aqui estão as águias de boa gestão condominial ao meu lado. Vamos para a próxima pergunta aqui. É a Carla Samambaia. Mailton, como administrar tantos condomínios e mantê-los num padrão de excelência? Essa dezena de condomínio, você administra sozinho? Então, até comentei antes, né, com o Ricardo. Ninguém cresce sozinho. Acho que quanto mais a gente vai assumindo condomínios, maiores vão sendo as responsabilidades, os desafios. E dentro desse meio tempo, a gente precisa capacitar, trabalhar com pessoas. Inclusive, hoje, grande parte da minha equipe foram subsíndicos, nos condomínios do qual eu entrei como síndico profissional. E diante até mesmo do perfil em si foi dada a oportunidade. Então, assim, de modo geral, a gente precisa ter todo um cuidado. A gente trabalha com a organização mesmo por departamentos. Nós temos a pessoa responsável por fazer o financeiro, a pessoa responsável, os funcionários de campo. Então, a gente precisa ter toda essa organização. Nós também recebemos constantemente convites para administrar condomínios, mas a gente precisa ter mais condomínios, na verdade, para administrar mais condomínios, mas a gente precisa também ter pessoas qualificadas para isso. Exatamente. Afinal de contas, independente de ser um condomínio de 80 unidades ou de 568 unidades, a responsabilidade é a mesma. Então, a gente precisa também estar preparado e preparar pessoas para juntos, até mesmo, né, fazer uma representação e manter esse padrão. Que legal, muito legal. Aí eu vou puxar a sardinha também. O Ricardo não é parceiro 225 ainda, porque o condomínio dele não precisa da 225, está muito organizado lá e não precisa dessa gestão de consumo. Não é que o Mailton não esteja organizado, mas é que o perfil do condomínio do Ricardo ele é diferente. É verdade. Mas além da equipe, se o síndico não tiver parceiros para atuar, empresas fornecedoras para atuar, se você não tiver uma empresa boa para fazer manutenção de elevador, se você não tiver uma empresa boa para fazer reparos de manutenção, engenharia, portões eletrônicos, gestão de consumo de água, como a 225, tão bem faz. Você terá ali problemas para resolver. Porque além dos problemas condominiais, você vai ter problemas de gestão de fornecedores e aí vira um problema mesmo. Então isso também eu acho que é muito importante, puxando a sardinha um pouquinho para 225. Ninguém fez pergunta para mim, mas eu estou puxando a sardinha para mim. Tá? Bem, enfim, mas é importante também salientar que a gente fala muito Mailton, mas quem está como Mailton é a MH Síndicos. Então, o Mailton ele é a representação executiva da empresa, MH Síndicos, síndicos profissionais, mas existe uma equipe ali grande atuando com ele. Então, eu esqueci de falar isso na apresentação do Mailton, me perdoe, mas o Mailton está ali com a MH Síndicos, cuidando desses condomínios aí,
E a 225 tem alguns condomínios em conjunto com o Mailton. E muito engraçada essa história. Nós nos conhecemos assim, foi uma indicação de um morador. Cara, veja essa empresa, você vai ajudar a resolver o problema da água e tal. Aí ele é meio desconfiado, ele é bem mineirinho mesmo. Ele aí, vamos lá, vamos testar. Ele foi testando e aí ele viu que em outros condomínios ele tinha problemas com gestão de consumo. Ele começou a colocar para a gente resolver isso e a gente sanar alguns problemas. Então, eu agradeço demais a parceria, Mailton, tá? Da gente estar trabalhando em conjunto e promovendo essa transparência para os moradores, confiabilidade e uma gestão de consumo justa para todos eles. E a partir daí surgiu uma solução, né? Isso que eu ia comentar. A solução que deu super certo. Né? Na questão mesmo da metodologia em si, da plataforma que a 225 oferece. Sim. Então, o condômino ele tem acesso até mesmo ao seu consumo. Se há uma evidência, um consumo a mais, chega um alerta. Então, assim, essa metodologia que a 225 ofereceu no consumo em si de águas, né, particularmente falando dos condomínios do qual hoje a 225 oferece os trabalhos juntamente nos condomínios que a MH Síndico representa, deu super certo. Tirou um peso ali. Às vezes o síndico ele fazia uma leitura, uma medição, o questionamento, pelo simples fato de ter sido um síndico. A equipe dele fazia. Então, realmente, assim, tal, era uma confusão. Para nós, literalmente, a tirou solução. O peso, exatamente. Tiramos o peso. Gerou conforto, confiabilidade e resultado. Exatamente. A confiabilidade por meio da transparência. Exatamente. Perfeito. É isso mesmo, Ricardo. Pessoal, chegamos ao fim do nosso podcast. Desculpa a gente ter alongado, mas estava tão bom. Eu ficaria aqui horas e horas tomando vinhos maravilhosos aqui na Vinícola Brasília. Para quem estava tenso, né? Passou até rápido aqui. O Mailton estava bem preocupado, ele é muito tímido e tal, né? Mas foi muito bem aqui no podcast. Eu acho que ele teve uma desenvoltura excelente. O Ricardo não preciso falar, o Ricardo já é realmente ali escolado nesse aspecto. Mas foi muito legal estar aqui com vocês. Eu quero, primeiramente, agradecer à Vinícola Brasília pelo espaço, pelo ambiente, pela receptividade. Eles foram excepcionais. A figura do Fabrício Marchese hoje aqui foi espetacular. Nos apresentando. A vinícola tem uma história lindíssima. Eu conheço vinícolas aí de vários lugares e eu confesso que essa vinícola ela vai fazer uma história brilhante mundialmente falando, porque é algo diferente. Não é só o sabor, é a história, é a essência dessa vinícola e dessas 10 famílias que ali formam a Vinícola Brasília. Os ideais deles. Os ideais, a paixão. Então você tem ali é uma construção muito bem feita, inclusive vale um case aí de empreendedorismo para esse negócio que eles montaram. Verdade. É um case espetacular. Verdade. Não é uma cooperativa, é a reunião de 10 famílias com um empreendimento único como sócios de um empreendimento. Fantástico. Paixão, técnica e competência juntos resulta nisso aqui. Qualidade, um resultado excepcional. Sensacional. Mas, não obstante isso, eu preciso agradecer vocês. O deslocamento até esse local maravilhoso. Acho que vocês, não sei se vocês gostaram, mas eu particularmente amei a presença de vocês. E eu quero agradecer demais a presença de vocês e quero que vocês agora façam as suas considerações finais. Começo por quem? Fica à vontade. Vamos lá, Ricardo Cousi. Suas considerações finais desse podcast hoje, especial do Dia do Síndico. Seu dia, Ricardo. Muito obrigado. Em primeiro lugar, agradecer a quem promove isso tudo, né? A 225, uma empresa referência no Distrito Federal, na sua pessoa, né? Obrigado. Ela não seria nada se não tivesse uma pessoa... A nossa equipe. Quem está ali atrás é muito importante também. Do seu tamanho, do seu quilate, de toda a equipe aqui presente e de toda a equipe que está lá na empresa Com também. certeza, a equipe... Afinal de contas, hoje tem bastante medição. Então agradecer a Deus por esse privilégio. O privilégio da vida, o privilégio de nos permitir conhecer pessoas tão significativas e que compõem conosco aquilo que a filosofia chama de construção intersubjetiva do conhecimento. Que legal. Então, isso daqui é uma construção intersubjetiva do conhecimento. Conhecer aquele que abriu as portas desse espaço para nós hoje, então, na pessoa daquele que criou tudo isso, que é Deus. Agradecer a minha família, a minha esposa
que aqui está, minha filha, porque, querendo ou não, a vida de um síndico em muito interfere na vida da sua pessoal, família. com certeza. Né? Então, é lá que, em muitas situações, desemboca tudo aquilo que passamos ao longo da nossa atividade e do desempenho dessa difícil função, prazerosa, mas difícil função. Então, a palavra minha é de gratidão a todos os condôminos, a todos os membros do conselho, sobretudo da equipe do Residencial Madrid, na pessoa, sobretudo, de 3 integrantes, Nivaldo, Saulo e Benício, que sem dúvida nenhuma, se não tivesse com a cooperação como ele tem de diversos personagens nos mais de... que são quase 20, que são 19 condomínios, ele não teria sucesso. Então a equipe faz toda a diferença. Então a minha palavra, amigo, é de gratidão, porque se eu retornei aqui é porque achou graça aos seus olhos de estarmos aqui novamente compondo essa mesa maravilhosa, esse momento ímpar e único das nossas existências. Se nos encontrarmos daqui a algum tempo, será outro momento. Esse é único. É único, é ímpar. É ímpar. Então, muito obrigado. Eu que agradeço. Por essa oportunidade. Eu que agradeço. E você, meu querido? Agradecer a oportunidade, a 225, até mesmo por ter acreditado também na nossa empresa. Com certeza. Acho que a MH Síndico aprendeu muito com essa metodologia de ter uma solução específica para atender a questão mesmo da medição em si voltado para a água. É uma questão que realmente faz a diferença para nós. E é uma equipe, né? Ninguém cresce sozinho, conforme até mesmo eu informei no início. Agradecer mesmo a Deus também, a nossa família, enfim. A oportunidade está aqui, a primeira oportunidade que tive. Espero que eu tenha me saído bem, né? Não igual ao Ricardo, mas é algo do qual eu preferia aqui estar à frente de 500 pessoas, 500 condôminos apresentando aquilo que a gente sabe fazer de melhor, mas confesso que para nós da MH Síndico, para mim, Mailton, foi uma grande oportunidade, um grande aprendizado. Quero continuar aprendendo e só tenho a agradecer em especial, né, a vinícola que nos concedeu aqui a oportunidade de estar participando, ao Iron, ao grande Ricardo, satisfação. E acho que parabenizar também ao síndico, né? Acredito que temos muitos condomínios na região, Distrito Federal, entorno sul, cada vez mais a tendência é condomínios, né, residências verticalizadas. Então, aquele que se dispõe a ser síndico, até mesmo subsíndico, conselheiros fiscais, são pessoas que pensam na comunidade, no coletivo. Então, fica aí o desejo, né, de que as coisas continuem melhorando para as pessoas que têm interesse e parabenizar aí a oportunidade. Feliz dia do síndico, né, para nós que realmente estamos ali no dia a dia buscando dar o nosso melhor e, consequentemente, passar o nosso conhecimento e aprender com pessoas do qual buscam ter o melhor para todos. Muito legal, muito bom mesmo. Emocionante. Fico muito lisonjeado de estar aqui nesse dia especial com vocês. Muito feliz. Gostei do apontamento do subsíndico, dos conselheiros. É verdade. Parabéns também a vocês, subsíndicos, conselheiros, isso é muito importante. Os membros das equipes, exatamente, os funcionários, aquilo. Não? Eu acho que a gente poderia até propor, né? Esse dia do síndico, não fomos nós que criamos, obviamente. É verdade. Mudar para o dia da gestão condominial. Porque a gestão condominial ela é um arcabouço que vai além do síndico, né? Vai. Subsíndico, conselheiros, moradores ativos, funcionários, colaboradores, exatamente. Isso seria interessante. Vindo para cá, um morador, olha, está escorrendo uma água aqui, parece que é do apartamento tal. Esse que participa dessa forma, ele participa diretamente da gestão. Exatamente. Ele é fundamental para esse ecossistema. Exatamente. E aí a surpresa, pessoal, antes de eu fazer meu encerramento aqui de tchau para vocês, quem marcou ali o horário, coloca aqui embaixo no comentário que nós vamos estar sorteando um exemplar do Cobogó e da Alvorada para vocês. São 2 sorteios. Bota o minuto que você anotou ali, se você está acompanhando a gente, chegou agora o prêmio. Nós vamos premiar você com a garrafa do Cobogó e uma garrafa do Alvorada ao final aqui para vocês. Então, coloca no comentário aqui, vocês vão ser sorteados entre os que botaram ali no comentário esse minuto que vocês assistiram. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado, agradecer a Deus primeiramente, a todos que estiveram aqui presentes, a Vinícola Brasília, ao Fabrício Marchese e a todos vocês que ficaram até agora assistindo aqui com a gente. Mais uma vez,
feliz Dia do Síndico e que os próximos podcasts sejam um sucesso, como sempre foram. Muito obrigado, pessoal!